O quadro Dicas do Bombeiro hoje é diferente por conta do acidente que matou a avó na Santa Amélia. Leandro Santiago está ao vivo no quartel dos bombeiros para mostrar o que fazer caso um fio de poste caia no carro em que você está. E nós vamos conversar mais uma vez com o Leandro. São dicas muito importantes pelo que a gente tem visto dos últimos acidentes, né, Leandro? Quais são as principais orientações, então, do Corpo de Bombeiros? Um acidente que chocou todo mundo, né, Protásio? Para você que está chegando agora, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Balanço. A gente está aqui no quartel do Corpo de Bombeiros exatamente para falar sobre isso. Como é que você deve agir no caso aqui se um fio de alta tensão cair sobre o carro? Eu estou aqui com a Tenente Graziele, que está aqui com a gente. Bom dia, Tenente, seja muito bem-vinda. Todo mundo fala que dentro do carro é um ambiente seguro, não se deve sair. Confere, é isso mesmo? Bom dia, Leandro. Bom dia para todos que nos assistem. Isso, eu vou estar explicando um pouquinho, né? Recentemente, alguns acidentes causaram algumas mortes, né? Isso, na verdade, provocou desespero na população. Então, como qualquer acidente, algumas dicas elas são muito válidas e podem salvar vidas. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. E o que você falou é um princípio lá da física, tá? Que se chama, acho que algumas pessoas conhecem, se chama gaiola de Faraday. Então, quando existe uma descarga elétrica, né, no tipo de um carro, que é uma cápsula, vamos dizer assim, metálica, toda a distribuição da carga elétrica, ela fica superficialmente nesse metal. E dentro, ela fica com carga zero, tá? Então, fica um ambiente neutro, como a gente pode falar. O que acontece também, que a gente pode explicar, é o que ocorreu o que pode ocorrer nesse tipo de situação. E aí a gente tem que lembrar também de um princípio lá da física que se chama diferença de potencial, que é o que vai nos ajudar a entender esse caso, tá bom? E aí eu vou estar explicando ao longo daqui da entrevista, né? No primeiro momento a gente vai fazer uma simulação de como proceder, quais são os procedimentos básicos de uma vítima caso esse tipo de situação ocorra. Então aqui existe um carro metálico, vamos dizer que tenha um fio energizado, acabou de ocorrer o acidente, existe uma vítima dentro do veículo, como a gente já comentou, toda a carga se distribui superficialmente e dentro do veículo a carga é nula, é zero. Pode ocorrer, tá, de alguma eletricidade, alguma carga elétrica passar para dentro do veículo e aí é necessário que a vítima ela não toque nenhuma parte metálica dentro do carro. Mas aconteceu isso, a vítima está verbalizando, ela está consciente, ela consegue falar, então ela pega o telefone, mantém a tranquilidade, primeira coisa em qualquer situação de risco, manter a tranquilidade. Então, pega o telefone, disca 193, que é o número do Corpo de Bombeiros, explica a situação, passa o ponto de referência onde ela se encontra e o Corpo de Bombeiros vai acionar a companhia de energia para vir desligar a eletricidade, essa energia elétrica que está sobre o carro. Nesse momento energizado, nem mesmo o Corpo de Bombeiros pode chegar perto do carro? Não. Nesse momento, quando é acionado o Corpo de Bombeiros, imediatamente nós precisamos acionar a companhia de energia para ela vir fazer o desligamento. Em nenhum momento, a nossa missão é salvar vidas, mas nós não podemos nos tornar outra vítima. Então, se existe uma vítima, eu me aproximar, eu acabo me tornando outra vítima e nem ajudo aquela pessoa. Então, eu preciso, como bombeiro, manter a calma. Cheguei num ambiente desse, chego primeiro do que a companhia de eletricidade. O que é que eu faço? Eu tenho que ficar a uma distância de segurança e ir verbalizando com a vítima, indicando quais são os procedimentos. Vidros abertos, vidros fechados, tem alguma diferença? Não, nesse caso não. Ele pode baixar o vidro, ele pode tentar verbalizar. Se ele, sabendo desses riscos, desses procedimentos, visualizar alguém se aproximando do veículo, é importante que ele faça esse procedimento de pedir que a pessoa se afaste daquele círculo, que ela mantenha uma distância de segurança, porque todos, isso é normal do ser humano, quando vê um acidente, ele se propõe a ajudar. Então, o ideal é que mesmo a vítima lá dentro, ela verbalize com as pessoas que estão ao redor e peça para que não adentre, que não se aproxime dessa situação. Gente, a gente tem, por exemplo, agora período de chuvas com vento, acaba causando queda de postes, causando queda de cabos aí que acabam caindo sobre carros. Essa é uma situação agravante, né?
Isso, a gente sabe, né, que a eletricidade com a água, ela não são dois fatores, na verdade, propícios a causar um maior acidente, né? Como você falou, então, aí já é um outro procedimento, não só carro, pessoas nas ruas, desabrigadas, né, terão que saber quais são os melhores lugares de abrigo, assim como veículos. Tem um forte vendavais, chuvas intensas. É ideal que você se aproxime de poste para se abrigar, mesmo dentro do carro? Não. Por quê? Porque pode haver ali um rompimento, cai o poste e aí vai causar um acidente. Então, é ideal que nesse tipo ele procure abrigos como viadutos, né, como casas e nunca dentro, até em shopping, estacionamento de shopping, que normalmente tem para-raios, tá? E não se abrigar em qualquer lugar. E as pessoas também. Tá. Desligou a energia, já tá tudo ok, a Equatorial já veio desligar o carro, a pessoa ainda está dentro. Como é que se tira a pessoa do carro? Tem um procedimento especial? Como é que faz? Então, o carro desenergizado, aí nós vamos abordar a vítima. Aí o Corpo de Bombeiros existe um procedimento, principalmente se, mesmo a vítima verbalizando, ela pode estar presa às ferragens, aí existe um procedimento específico. Então o Corpo de Bombeiros vai começar, ele pode iniciar a avaliação. Então ele já vai verbalizando, ele já iniciou, na verdade, na verbalização, e aqui ele vai começar a iniciar os procedimentos. Se ela tiver presa às ferragens é de uma forma, se ela bateu o tórax, se ela está com alguma fratura, isso tudo é muito dinâmico. Então, no momento é que o Corpo de Bombeiros vai saber os procedimentos necessários. Mas se o procedimento que você pergunta é se, para abrir a porta do carro, não, se o carro estiver desenergizado, já a gente vai poder trabalhar normalmente, fazer os procedimentos necessários. Até porque aquele fogo, por exemplo, naquele acidente, começou exatamente quando a pessoa entrou em contato com o carro, né? Isso, aí é justamente a outra situação. O carro ele está energizado, ele continua energizado. E aí o que a gente vai poder falar agora do que acontece nesse tipo de situação. O que eu falei inicialmente sobre a diferença de potencial. Por que a gente não pode sair do carro ou entrar no carro tocando o solo e tocando ao mesmo tempo na parte do veículo? Tá certo? Eu vou falar um pouquinho agora sobre isso. Então, olha só, se a gente cai, se tem um fio, caiu, existe uma grande descarga elétrica. À medida que se afasta esse potencial dessa parte que foi eletrizada, o potencial, vamos dizer assim, o nível de energia, ele vai diminuindo. Então, se eu tenho aqui um potencial, uma energia, aqui eu vou ter outra. Então, o que faz ter corrente elétrica é justamente uma diferença de potencial e um condutor para estar fazendo essa descarga, essa passagem da corrente elétrica. Então, vamos lá. A vítima está dentro do carro, o fogo vai iniciar, ou iniciou uma pequena fumaça, nem fogo ainda tem, então começou uma fumaça no carro. Então, o que é que a vítima ela pode fazer? Então, ela vai abrir a porta do carro. Então, vamos lá, eu vou explicar duas situações, tá? Uma situação aqui, vamos lá, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que sair do veículo com os dois pés juntos. Por quê? É o que eu falei e expliquei anteriormente. Para existir essa passagem de corrente, mesmo que mínima, tem que ter uma diferença de potencial. Então, ele saiu com os pés, ele deve sair com os pés juntos. Volta lá, Cordeiro, por favor. Então, olha só. Se ele sai com os dois pés juntos, mas ele está tocando o carro. Então, ele sai com os pés dois juntos, mas ele está se apoiando no veículo. Então, daqui do veículo para onde ele está, o veículo tem uma carga, o solo tem outra. Então, isso já vai ter uma diferença de potencial e ele vai se tornar condutor e vai ter passagem de eletricidade. Nesse caso. A gente teve nesse caso, Tenente, o outro caso que foi do avô com o neto, que acabaram saindo do carro. Ele falou, inclusive, que o pessoal pegou escada para ele sair do carro. Não é um procedimento correto, né? Isso. Eu não visualizei como foi o procedimento utilizado, mas aí não seria. Eu vou mostrar. Essa é a maneira, essa ainda não, mas isso aqui não se pode. O princípio é o mesmo. Você tocar o carro e tocar o solo na hora da passagem, na hora da saída, está criando uma diferença de potencial que existe no carro e no solo e você acaba se tornando condutor para a passagem de corrente elétrica. Tá? Esse é um dos princípios. Outro princípio agora, ele sai do carro, ele não vai tocar no carro, mas ele sai com um pé
um pé. Não, aí a forma correta, com um pé só. Vamos lá, com um pé. Ele sai sem tocar com um pé agora. Um pé e o outro, ele dá um passo. Então, esse pequeno passo, como eu falei, existe aqui, quanto maior esse espaço, maior é a diferença de potencial e a maior a corrente elétrica. Então, se ele der um passo, caiu no solo com um e já criou aí um outro tipo, e aí o corpo dele passa também a ser condutor nesse momento. E se, por exemplo, o carro começou a pegar fogo, a pessoa está se sentindo insegura, esse é o procedimento, como é que tem que ser? Então, vamos lá. Agora o procedimento correto. Aí a vítima vem, ela vai tentar não tocar na parte elétrica e vai sair do carro com os dois pés. Viu que ele pisou nos dois pés juntos ao mesmo tempo, sem tocar o veículo. E agora inicia, a gente chama aí de o passo tensão. Então veja, o que eu falei, não deve haver uma distância. Então ele começa a caminhar na mesma ali potência, entendeu? Então não existe uma diferença de potencial. E aí ele vai ter que se afastar do carro para um local seguro, pelo menos a 25 metros de distância. Então esse é o procedimento que deve ser realizado. Tá certo, gente. Obrigado aí pelas informações, aí muito didática aí o procedimento para você fazer aí em caso disso. Mas acima de tudo, para você que ouviu com atenção, nem mesmo o Corpo de Bombeiros age quando tem ainda cabo energizado. Então, certo, esperar a companhia de energia desligar e depois deixe que o Corpo de Bombeiros faça o trabalho e você saia quando a corporação disser para você, está seguro, pode sair. Fora isso, tente se manter aí no carro, que pelo menos a parte interna é um ambiente seguro. Volto com você, Protásio.